que mais que a gente tem de benefício quando a gente aprende a substituir as farinhas? A gente pode baratear as nossas receitas. Lembra do custo? O motivo para você aprender a substituir é diminuir o valor da sua receita. Esse é um benefício. Por exemplo, a farinha de amêndoas. Farinha de amêndoas, eu pago cerca de R$ 48,00 cada 500 gramas de farinha de amêndoas. Isso porque eu compro pela internet. Se eu fosse comprar aqui em loja de produto natural, eu pagaria R$ 25,00 em 200 gramas. Então, é uma farinha mais cara. Nem todo mundo tem condição de comprar. Ou você não tem como comprar porque na sua região não vende, você, não sei, né? Não consegue comprar pela internet. Enfim, você não tem essa opção. Então, você pode substituir a farinha de amêndoas por uma farinha que seja mais barata e que atue na receita com as mesmas funções, trazendo as mesmas características. Um exemplo é a farinha de amendoim. É uma farinha bem mais barata, não tem nem comparação, uma farinha bem mais barata e que vai trazer para a nossa receita a mesma maciez e a mesma umidade que a farinha de amêndoas traz. Então, é uma substituição consciente e eu consigo manter a qualidade do meu resultado final quando eu faço isso de maneira consciente, sabendo que eu estou modificando na minha receita. Eu posso ter bolos mais nutritivos. Ai, Gabriela, eu não queria um bolo que tivesse só farinhas brancas. Eu queria enriquecer nutricionalmente essa receita, inserindo mais farinhas ou mais ingredientes que tragam mais fibras, mais proteínas, gorduras boas, vitaminas, minerais. Aprendendo a substituir, você consegue fazer isso. Por exemplo, você pode usar farinha de aveia dentro da sua receita. Você pode usar flocos de aveia dentro da sua receita para trazer mais fibras, mais valor nutricional para o seu resultado final. Você pode incluir o grão de bico, a própria farinha de grão de bico. E é super nutritiva. Só que se você não souber substituir, você não consegue obter um resultado perfeito fazendo essa substituição. A farinha de aveia ela é muito rica em fibras e muito rica em carboidratos, amido. Qual é o risco de você usar essa farinha sem conhecer? Quando você tem um bolo, principalmente bolo, que tem um resultado mais leve, mais fofinho, mais macio, né? Mais leve, nessa característica, vamos focar. Então, você tira ali uma parte de uma outra farinha e coloca a farinha de aveia no lugar. Só que você não entende nada sobre essa farinha. Você não sabe quais características ela agrega, o que ela vai mudar na receita se você usar mais ou menos dessa farinha, tá? Você não sabe disso. E aí, você vai lá e coloca 100 gramas de farinha de aveia dentro de uma receita de bolo médio. Sabe o que vai acontecer com o seu bolo? Ele vai ficar baixinho, embatumado, pesado, gomoso, não vai prestar. Por quê? Porque eu tenho muita fibra, eu tenho muito amido dentro da farinha de aveia. Usada na proporção adequada, ela vai deixar o resultado perfeito, vai trazer esse valor nutricional. Mas, usada da maneira inadequada, em proporções erradas, você perde a sua receita. Então, vocês precisam aprender a substituir, vocês precisam entender o que cada farinha traz para cada receita, para vocês conseguirem substituir do jeito certo e terem um resultado perfeito.